num público que é cristão, existe essa ideia de que o indivíduo que é depressivo é o indivíduo que não fala, não conversa com Deus, que não tem um vínculo com Deus, que não ora e etc e tal. E a gente consegue ouvir relatos de pessoas que no momento depressivo deles era o momento que eles mais questionavam a Deus, no momento que eles mais estavam com Deus, que eles mais buscavam e ansiavam isso. Então assim, não é uma ausência de Deus. Na verdade é uma ausência de um equilíbrio entre a saúde física dele, a saúde emocional dele, o social que ele vive e também uma falta de equilíbrio com o nível espiritual dele. Então a gente já entende aqui, aprende que a depressão é uma doença multifatorial, né? Exato. São vários fatores que podem determinar ali o grau de depressão do indivíduo. Na verdade, são vários fatores que vão determinar a doença, né? E a doença em si, por alterações que são metabólicas também, que vão determinar a graduação dela, né? Você vai ter indivíduos com eventos depressivos menores, indivíduos com eventos depressivos maiores, com questões moderadas. Você vai ter todo tipo de indivíduo com depressão. Você vai ter aquele indivíduo depressivo, desculpa, que é aquele indivíduo depressivo que ele entende de modo fixo mental que ele não tem mais saúde, que ele não tem mais solução. E aí ele começa a enxergar que o problema, a única forma de sobrevivência dele é a morte. Ele fala, não, a única forma... Para cessar com a dor e sofrimento que ele está tendo ali, a única solução seria... E você consegue, quando você conversa com esse indivíduo, você vê que o sentimento que está imputado nele é um sentimento que é o resultado da doença, que é um sentimento egoísta. Ele quer terminar com a doença dele, pensando nele. E é uma limitação porque ele não consegue enxergar a parte social que envolve. E às vezes acabar com a dor, né? Exato. Na verdade, nem Esse fato é muito importante. É com a dor. Com o sofrimento mental que ele está passando ali, né? A dor é tão grande que ele acha que a morte é a solução. Então ele não deseja a morte. Eu quero morrer porque eu não quero mais lidar com o problema. Ele não consegue. Então ele quer acabar com aquela dor, aquela angústia. Com aquele sofrimento. Que nada tira. Se ele não tem uma rede de proteção, ele vai estar basicamente isolado. Lutando com um grande problema. Então, mas mesmo ele tendo, a gente tem que lembrar o seguinte, não é porque o indivíduo tem uma família destruída, financeiramente ele tá ruim, etc e tal, que é esse indivíduo que ocorre a depressão. Não. Você hoje consegue ver filhos de pessoas que são trilhardárias, assim, tem uma situação financeira muito confortável, até para a terceira, quarta geração futura, que são indivíduos que estão cometendo suicídio. Então quer dizer que o dinheiro não pode comprar felicidade e nem curar então, doenças. Assim, o dinheiro vai te trazer algumas facilidades. Isso a gente não acesso pode... a um tratamento, Exato, talvez, acesso a um tratamento, a um medicamento diferente, a uma terapêutica específica e etc. Mas não vai... Mas o rico também pode ficar depressivo ali, com certeza. O rico fica. E a gente consegue ver isso assim de forma clara. Não é também por uma ausência de pensamento próprio, sabe? As pessoas costumam dizer que o depressivo é aquele que não faz nada. O cara que fica em casa, ele é um depressivo. E é por isso que ele é muita depressivo. Ignorância, né? Exato. Então, assim, a gente tem que lembrar que é uma doença que afeta o comportamento do indivíduo, porque o indivíduo fica mais triste, o indivíduo fica mais recluso, o indivíduo fica querendo só ficar na sua, não ter contato com outras pessoas. Isso tudo ocorre, ele afeta o comportamento. Mas assim, além de afetar o comportamento, o motivo que relaciona isso diretamente são alterações metabólicas. O indivíduo tem diminuição de neurotransmissores muito específicos. Neurotransmissores que afetam diretamente na sensação dele com determinadas atividades. Serotonina baixa, dopamina suprimida, assim, não tem nada às vezes. Nossa, como então, é interessante isso. Não é algo que você consegue tratar de modo unilateral, sabe? Você vai tratar só conduzindo uma parte. Não, da mesma forma que a doença é multifatorial, são várias terapêuticas que você vai empregar naquele indivíduo para que ele consiga ter um sucesso no tratamento.